Já temos 18 participantes. 23, 24. Aumentar. Boa tarde. Nós abrimos a sala há cerca de 1 minuto. Normalmente facilitamos 1 ou 2 minutos para que as pessoas entrem na sala. Neste momento estamos com 43 participantes. Vamos aqui esperar mais uns segundos para iniciarmos a sessão. Bem, e vamos começar. Estamos neste momento com 47 pessoas presentes e vamos começar. É com muito gosto, enquanto vice-presidente da Ordem dos Engenheiros e como especialista em Engenharia Alimentar, título conferido assim há uns anitos atrás, há quase 20 anos, pela Ordem dos Engenheiros, que faço a abertura deste webinar, promovido pela Comissão de Especialização em Engenharia Alimentar, cujo tema é a Engenharia Alimentar na Ação Social, que tem uma vasta área de aplicação na sociedade. Apesar da pandemia provocada pelo Covid-19, a vida continua e quase temos de lhe agradecer, pois tem-nos permitido também assistir a webinars de grande interesse e qualidade, de várias temáticas, nas diferentes especialidades e especializações da Ordem dos Engenheiros e da Engenharia. O que é que os engenheiros alimentares não fazem? É quase a questão que se pode colocar. Para garantir uma alimentação nutritiva, segura, com qualidade, aonde? Nos hospitais, nos lares de caridade, nas IPSS, nos refeitórios em creches, nas escolas, nas empresas, nas autarquias. Técnicas que se aprenderam, que se aplicam e que se implementam, mas que agora, e neste tempo de pandemia, têm de se aplicar com mais empenho e responsabilidade. Nada de novo para os engenheiros alimentares. Eu vou ser breve, cumprimento as nossas convidadas, a engenheira Marta Figueira, a engenheira Tânia Andrade e a engenheira Filipa Ramos, bem-vindas. Também cumprimento a nossa moderadora, a engenheira Carla Trindade, e na pessoa da engenheira Margarida Moldão, que é a coordenadora da especialização em Engenharia Alimentar, cumprimento todos os participantes nacionais e internacionais, pois hoje estamos a ser vistos na Argentina, na Bolívia, em Angola, no Brasil e em Cabo Verde, desejando a todos
uma boa sessão. E assim passo a palavra à nossa coordenadora, a senhora engenheira Margarida Moldão, com muito gosto. Uma boa sessão. Obrigada, engenheira Lídia. Uma das nossas especialistas há mais tempo, de facto, iniciou-se a especialização da engenharia alimentar com um grupo dos quais fazia parte a engenheira Lídia, que tem sido a nossa grande impulsionadora. Se a especialização de engenharia alimentar existe na ordem dos engenheiros, eu acho que tem uma responsável e em boa hora. Ora bem, muito boa tarde a todos. Agradecer a todos o estar aqui presentes, agradecer também a quem está hoje a assistir, uma semana que se calhar é de férias para muita gente, mas a temática que hoje nos trouxe aqui é sem dúvida uma temática muito importante, a temática da segurança social, a engenharia alimentar na segurança social. É um tema muito específico, muito delicado e da maior proximidade e implicação junto das populações, muitas vezes das mais frágeis. Portanto, é uma temática que nós pensamos que poderia ser do interesse de muita gente. Também há muita gente que a esta hora deve estar a assistir a um webinar que assinala o Dia Mundial da Segurança Alimentar, que foi ontem. Sim, porque há 2 anos foi criado pela OMS e pela FAO o Dia da Segurança Alimentar. O Dia da Segurança Alimentar, que este ano tem por tema Segurança dos Alimentos, um assunto que diz respeito a todos. Eu acho que está muito bem escolhido, de facto. Todos somos elos desta cadeia que se inicia no campo e termina na casa de cada um de nós enquanto consumidor. Da atuação de todos resulta, por um lado, a segurança dos alimentos e a diminuição do desperdício alimentar e, por outro, uma melhor saúde e bem-estar do consumidor. De facto, é uma temática que, podendo parecer específica, a questão da segurança alimentar é muito transversal e é tão transversal na atuação como na repercussão da mesma. Daí que, de certeza, que hoje está muita gente a assistir a estas questões. Mesmo assim, ainda contamos aqui também com muita gente interessada em assistir ao papel da engenharia alimentar na segurança social, que é um tema onde a engenharia alimentar está a fazer um trabalho fantástico, de norte a sul do país. Nós temos aqui 3 representantes, um bocadinho do país todo também. Quando a engenheira Carla apresentar as nossas intervenientes, veremos que abrange um bocadinho o país todo. E nós temos engenheiros alimentares neste setor tão chave da nossa sociedade e que hoje nos trazem aqui mais um testemunho. E, portanto, vão ter oportunidade de nos mostrar o testemunho do bem que já faziam antes e da forma como se adaptaram nesta época de pandemia. Não vou alongar-me, porque não me compete a mim falar, mas sim as nossas convidadas, e passo a palavra à engenheira Carla Trindade, uma das vogais da nossa especialização em engenharia alimentar e que irá moderar o presente webinar. Boa tarde a todos e tenho a certeza que será um encontro muito esclarecedor e inspirador para todos. Bons trabalhos. Olá, muito boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite. E temos 3 representantes do trabalho desenvolvido na ação social em 3 áreas distintas. Connosco temos a engenheira Marta Figueira, que nos vem falar sobre o seu trabalho, o trabalho da engenharia alimentar na ação social. Segue-se a nossa colega engenheira Tânia Andrade, que vem falar do trabalho desenvolvido pelo engenheiro alimentar numa autarquia, no município de Idanha Nova, e temos também a engenheira Filipa Ramos, que nos vem falar sobre o papel do engenheiro alimentar em unidades de saúde, nomeadamente hospitais e unidades de saúde, peço desculpa que eu nunca, de cuidados continuados. Apenas algumas informações antes de darmos início à nossa ordem de trabalho. Qualquer questão que queiram colocar às nossas palestrantes deve ser através do chat de perguntas e respostas e qualquer comentário no bate-papo.
Vou passar já a palavra à engenheira Marta Figueira e apresentá-la. Licenciada em Engenharia Alimentar pela Escola Superior de Tecnologias do Mar, com pós-graduação em Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar e mestrado em Segurança Alimentar e Saúde Pública, ambos pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde, Egas Muniz. Técnica Superior de Higiene e Segurança no Trabalho e pós-graduação em Sistemas Integrados de Segurança, Ambiente e Qualidade, pelo Instituto Politécnico da Guarda. É ainda licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Aberta. Iniciou a sua carreira há 13 anos, fundando uma empresa de consultadoria, Qualidade AM, desenvolve trabalho na área da gestão da qualidade e onde desenvolve ainda trabalho como engenheiro alimentar em diferentes setores de atividade, retalho, hotelaria, indústria, produção industrial e IPSS. Atualmente é secretária-geral de uma IPSS, sendo responsável pelo departamento de qualidade de uma empresa do setor de pescado e numa empresa ligada à área da hotelaria, supermercados e alojamentos. Há 10 anos desempenha ainda funções como formadora em diversas entidades de formação. Muito nova, mas com um vasto currículo. Engenheira Marta Figueira, a palavra é sua. Ora, vou já de seguida aproveitar para compartilhar aqui a minha tela. Aproveito até lá para agradecer o convite. Tenho um imenso orgulho por todo este grupo de trabalho que tem sido notório. O trabalho tem vindo a ser desenvolvido muito impulsionado pela engenheira Lídia, que foi quem eu comecei por assistir a todo este lançamento e empolgamento na área da engenharia. E às colegas que também desenvolvem trabalho junto da área social, uma palavra de apreço e até de gratidão, porque é um trabalho não menos difícil que a indústria e acho que muito grato para todos nós, porque no fundo continuamos a falar de saúde pública. Portanto, no meu caso, vou começar por abordar a questão das valências associadas à nossa instituição. Todas elas se colidem diretamente com a questão da confecção, no entanto, não é uma área que eu quero abordar, até porque no primeiro webinar foi excelente a apresentação da engenheira Carla Trindade, que falou e abordou esse tema, que é muito similar com as questões associadas à parte das IPSS. E, precisamente, com a abordagem inicial que a engenheira Lídia focou, eu venho precisamente passar essa mensagem. Portanto, o engenheiro alimentar não abraça projetos... Sim? Peço desculpa em interromper. Não está a compartilhar a tela. Não está a compartilhar a tela. Peço desculpa da interrupção. Parece. Vou então ver o que é que está aqui. Não estou a perceber o que é que está. Continua sem compartilhar, certo? Marta, tens de abrir o documento. O documento está aberto no teu computador? Ou seja, estava a compartilhar, mas não aparecia o PowerPoint. Ok. Acabámos de fazer... Tem o PowerPoint aberto? Acabámos de fazer... Pois, provavelmente seria esse o problema, porque não estava... Fui aqui... A informática às vezes pega estas partidas. É verdade. Eu há pouco
nós partilhámos de imediato a tela e não percebo agora porque é que acabou por... Marta, tens o documento aberto, tens o PowerPoint aberto? Tenho. Então, se está aberto, onde diz compartilhar. Já está a aparecer. Obrigada. Obrigada eu e peço desculpa porque não estava a perceber que não estava a compartilhar. Pronto, não me vou repetir, portanto fui falando achando que estavam todos a conseguir visualizar, portanto estava precisamente a focar a questão de a confecção ser uma área que todas as pessoas ligam diretamente à engenharia alimentar. No entanto, é importante dizer que nestas e noutras instituições, noutros locais, o engenheiro vai para além da área de confecção. Há muito mais do que uma mera cozinha no controlo e nas boas práticas para que, no fundo, a saúde pública se encontre assegurada. Portanto, quando falamos em PSS, neste caso, falamos em serviço de apoio domiciliário, portanto, são serviços que são prestados na casa dos utentes. Em contexto de centro de dia, portanto, os utentes vêm até às instalações. Agora, na atualidade, essa realidade não está a acontecer, mas de uma forma em estado normal, portanto, eles usufruem dos serviços nas instituições e a estrutura residencial para idosos onde os utentes permanecem 24 horas, portanto, são residentes na instituição. Começo por abordar a questão, portanto, que nos envolve neste momento e que nos alarma precisamente para a questão do setor alimentar haver muita necessidade de ser controlado, até porque tudo indica que a origem vem precisamente de más práticas e, portanto, o engenheiro tem aqui um papel fundamental no controle de todas as boas práticas que se devem obter em torno de todo o processo. Mencionar aqui também que estas instituições são regidas por entidades superiores que ditam timings e processos e procedimentos para implementar, e aqui está a questão da engenharia, a facilidade com que nós conseguimos interpretar estas questões. Deu-nos a nós a possibilidade de, com uma semana de antecedência, já estarmos a fixar procedimentos, já estarmos a implementar, inclusivamente a impedir que as pessoas visitantes, fornecedores, acedessem às instalações, porque já prevíamos as noções ao nível da microbiologia, ajuda-nos a ter essa noção da gravidade da questão e, portanto, nós antecedemos muito antes a problemática que iríamos ter. Tivemos a necessidade de criar logo o procedimento, aqui com alguma ajuda do Departamento da Saúde, de quais as avaliações que teriam ocorrer nas nossas funcionárias. Portanto, não passou única e exclusivamente pela questão da leitura da febre, portanto tivemos que também, todos os outros indicadores teriam que ficar registados. A própria questão dos EPIs, portanto, felizmente que me precavi atempadamente, portanto, percebi desde logo que teria que ser ágil, porque estas questões não iam envolver uma mera bata no dia-a-dia e, portanto, passámos, eu tenho aqui a imagem de uma colega que é dos serviços administrativos que passou a trabalhar também com este formato.
Depois tivemos logo a noção que recolhas biométricas, utilização de aparelhos de atividades de vida diária que utilizamos como forma de registro, a gestão da qualidade, adora que o seu trabalho seja evidenciado para que possamos controlá-lo da melhor forma possível. Foi também fácil de perceber que teríamos que eliminar o contacto ao máximo para precaver aqui a saúde, principalmente dos que cá habitavam todos os dias. Foi muito giro também vermos a reflexão dos indicadores que nos diziam que teríamos que trabalhar com equipas em espelho, e nós já estávamos a implementar isso, portanto a percepção foi automática, portanto isto tem que haver grupos em casa com períodos iguais para que, se alguém ficar contaminado, tem que vir para assegurar o trabalho. Tivemos, isto tem jeito quase de curiosidade, mas tivemos uma equipa muito curiosa que habitou durante 14 dias, 24 horas, portanto, na nossa instituição, para bem de todos os utentes. Depois, foi fácil perceber que aqui o nosso domínio em termos de instruções de trabalho, de comunicação, de formação, portanto, foram logo criados grupos para que todos tivessem sempre a informação, e essa é focal, a transmissão da informação para que nada falhe, e até porque estaríamos limitados à livre circulação dentro das instalações, uma vez que tivemos que implementar algumas regras associadas à entrada dos edifícios. Nós temos diferentes valências com diferentes perigos de contágio e, portanto, teve que haver bloqueios, portanto, procedimentos como os serviços administrativos e cozinha entrarem numa zona onde havia instruções de trabalho, onde haviam todos os EPIs para que se pudesse aceder às instalações sem que potenciar contágios para outras colegas que trabalhavam noutros setores e o próprio espaço que seria partilhado com um ou dois elementos, porque tentámos eliminar ao máximo os grandes grupos em contexto de trabalho. Depois, aqui temos um exemplo da implementação, portanto tivemos que bloquear estas situações, não são muito fáceis, estamos a falar de locais onde há efetivamente pessoas com quadros demenciais e que não entendem determinados conceitos e, portanto, nós tivemos que manobrar esta situação de uma forma muito ágil para se perceber até que ponto estava controlado. Conseguimos limitar o isolamento das pessoas em termos espacial na sala de refeições, não colocando uma em cada mesa, porque depois compromete aqui as questões também psicológicas dos utentes, mas tentámos ao máximo que o contágio fosse o mínimo possível e, portanto, foi para nós também muito fácil esta implementação e rápida. Depois, falar aqui também na questão das atividades de vida diária que nos remetem, quem fala disto diariamente remete única e exclusivamente para o setor social, quando eu costumo dizer que o nosso papel enquanto saúde pública, nós temos um microscópio na ponta dos olhos e, portanto, é muito mais perceptível analisar determinadas questões e por isso eu defendo tanto as equipas multidisciplinares, onde o engenheiro alimentar tem um papel, para mim, fundamental. Dizer também que, ao nível de procedimentos, portanto,
quando eu iniciei os trabalhos, convivi com a questão da carrinha ser comum para muitos processos, o facto de se ter que ser perceptível logo que teria que haver divisão dentro das carrinhas, porque uma coisa é transportar roupas, outra coisa é transportar alimentação. O facto dos carrinhos de alimentação que segue para o apoio domiciliário acederem ao exterior das instalações também era para mim já uma realidade que teria que ser eliminada. Todos esses processos foram ao longo destes anos implementados, até que nos deparamos com uma situação de voltar ao descartável e de voltar às funcionárias totalmente equipadas com EPIs que não comprometiam a saúde delas e a saúde de quem cuidavam. Não foi uma tarefa fácil, porque nós lidamos diariamente com idas ao hospital, pessoas que ficam em quarentenas e, portanto, assegurar todas estas questões, pensar de imediato que, portanto, o que vai não deve voltar, porque pode haver aqui muitos cruzamentos e pode pôr em causa todo o processo, porque toda a louça, todos os objetos vão colidir dentro da instituição e, portanto, isto tem que ser uma forma, tem que ser uma equipa, como eu defendo, multidisciplinar, a pensar em todos os passos do processo. Depois as questões associadas como a toma de medicação, que nos remete automaticamente para a área da saúde, não é só a área da saúde, portanto nós temos ali as questões associadas a objetos, a equipamentos, a própria prática da administração, portanto conseguimos fazer um papel muito importante no apoio desta área também. E a própria higiene pessoal, porque muito embora hajam os cuidados associados à prática em si, mas todos os utensílios, todas as questões associadas à higiene em torno do espaço e do layout em si, é para nós um trabalho muito importante de ser desenvolvido. Aqui está um exemplo do que é para nós o trabalho na Casa dos Utentes, e que eu defendo tanto, que quer ao nível das autarquias, quer ao nível das instituições, é importante que os engenheiros alimentares agarrem estes projetos e que se lembrem que também esta área é fundamental, uma vez que em casa as pessoas não têm noção do que são boas práticas, para eles é uma realidade totalmente desconhecida e o arrumadinho está bom, e o limpinha chega, e às vezes o que está para trás do que para eles é a noção de limpeza pode advir dali custos acrescidos até para o próprio Estado a nível de hospitalar, porque vai potenciar o aparecimento de outras doenças. As questões associadas aqui a procedimentos de lavagem de roupa, dos detergentes, portanto todos nós estamos habituados a estas questões. Em relação aqui ao centro-dia, exponho aqui estas fotos única e exclusivamente para dizer que nós tínhamos uma realidade que antecedia a questão Covid, portanto era fácil estar em convívio com os vários grupos, e agora temos outra realidade, temos uma instituição infelizmente muito mais abandonada, dado os riscos que aqui existem. Ao nível da ERP a mesma coisa, era muito vulgar, e reparem que os utentes, sempre que ocorriam palestras na área do setor alimentar, abraçam e vão de imediato ouvir o que nós temos para lhes dizer. Eles percebem que a parte alimentar é fundamental para o bem-estar e para a saúde face às problemáticas que têm todos eles. Depois as questões associadas ao convívio, mais uma vez, os objetos. Eu sou muito primorosa e costumo dizer que quero um hotel quase montado na minha instituição e, portanto, vimos aqui limitados em relação a alguns objetos, que também foi claro para mim que o excesso de almofadas, o excesso de objetos que
possam estar contidos noutros aparelhos tinham que ser removidos por potenciar contágios. Aqui mostrar a realidade também ao nível dos equipamentos, portanto não era uma prática comum as nossas funcionárias, mesmo em contexto de estrutura residencial, estarem equipadas com este rigor, mas houve efetivamente essa necessidade. Depois as instruções de trabalho ao nível das quarentenas, porque as idas aos hospitais eram um facto e, portanto, teríamos que implementar também regras e procedimentos de higiene dos espaços, da própria louça, o que podia ser descartável e o que não poderia, para inviabilizar a propagação, porque estávamos sem saber se a pessoa que se iniciava na quarentena era, portanto, um falso negativo ou se efetivamente iria contrair mais dia menos dia a doença e, portanto, foi para nós também muito fácil de perceber estas questões. Ali demonstramos agora já um passo um bocadinho mais recente, portanto as questões associadas à implementação das visitas, portanto as barreiras físicas, para que não haja um contacto físico direto com os nossos utentes, sendo que alguns nem passam da porta e são observados apenas ao vidro, por serem mais frágeis e haver aqui uma preocupação acrescida. Termino dizendo que espero muito em breve que todas estas imagens sejam uma realidade, porque a área social depende muito das questões associadas às boas práticas e às questões da saúde, mas que também é importante o contacto com as outras pessoas, porque estas pessoas precisam efetivamente de muito mimo, por as várias razões. Os nossos voluntários deixaram de nos visitar com muita pena nossa, o próprio convívio entre colaboradores teve que ser quebrado, mas penso que todos juntos, com a força de todos os departamentos e com a garra da engenharia alimentar, tudo isto será ultrapassado e num futuro breve tudo estará melhor para todos. Obrigada. Muito obrigada, engenheira Marta Figueira, pela excelente apresentação e passamos de imediato à nossa segunda convidada, engenheira Tânia Andrade, que vem falar sobre a engenharia alimentar na ação social de uma autarquia. Seja muito bem-vinda, senhora engenheira. Uma breve apresentação: é licenciada em Engenharia Biológica e Alimentar e mestre em Inovação e Qualidade na Produção Alimentar, ambos pela Escola Superior Agrária de Castelo Branco. Iniciou o seu percurso profissional no setor dos azeites e desde 2018 desempenha funções na Câmara Municipal de Idanha Nova como técnica superior no Serviço de Educação. É formadora na área da qualidade e segurança alimentar, especialmente na área do mel e setor das carnes. Senhora engenheira, a palavra é sua. Boa tarde a todos, boa tarde, engenheira Carla. Agradecer o convite da Ordem dos Engenheiros, agradecer também este tipo de iniciativas que eu acho que são de especial importância. Vou então aqui tentar partilhar também a minha tela. Não sei se já estão a ver. Já sim, senhora. Confirma-se então. Eu venho então falar-vos da atuação, como a engenheira Carla já disse, na minha apresentação venho falar-vos da atuação na área social numa autarquia, não apenas, como vamos ver, porque o papel do engenheiro alimentar pode ser muito diversificado e então vou passar um bocadinho por todas as áreas de intervenção que tenho na minha autarquia. Por isso acho que importa primeiro situar aqui um bocadinho o município de Idanha Nova. O município de Idanha Nova é um município do interior, como podem ver,
e muito bem localizado. Nós estamos numa posição central, até porque estamos a distâncias semelhantes entre Lisboa, Porto e Madrid. Somos um território com diversas classificações Unesco. Somos parte integrante do Naturtejo, do Geoparque Naturtejo, peço desculpa. Desde 2015 somos também, e Idenha Nova é também Cidade Criativa da Música, e também ainda pela Unesco somos Reserva da Biosfera. Em 2018 fomos também o primeiro município a integrar a Rede Internacional de Biorregiões, ou seja, tornamos-nos no primeiro município que é uma biorregião. Importa também aqui a noção de dimensão, ou seja, nós somos um município com menos de 10.000 habitantes e, portanto, menos de 7 habitantes por quilómetro quadrado, porque somos um dos concelhos mais extensos do país, somos o 4º concelho mais extenso do país. Desta forma, acho que isto vem ajudar também a enquadrar um bocadinho a minha apresentação daqui para a frente. Não menos importante, somos um município e um local onde todos podem aspirar a recomeçar. Por isso já sabem, se houver algum colega que precise de recomeçar, poderá sempre fazê-lo em Idenha. Eu acho que é uma mensagem sempre importante que nós gostamos de passar. Então, eu resumo sempre a minha intervenção no município em 3 diferentes áreas. A área da educação, a área da ação social e a área do desenvolvimento territorial. Eu não quero de todo maçar-vos com grandes menores, mas eu acho importante que no fundo possamos fazer este exercício até pelo que nos traz aqui, que é o papel do engenheiro alimentar. Então, o que é que um engenheiro alimentar faz numa autarquia? Eu aqui até pego nas palavras da senhora vice-presidente da Ordem dos Engenheiros, na sessão que fez inicialmente, e que referiu o que é que o engenheiro alimentar não faz, pois isto relaciona-se com a frase que eu tenho aqui, que é o que é que o engenheiro alimentar faz numa autarquia. Um dia fizeram-me esta pergunta e eu amavelmente e simpaticamente respondi que me prontificava a responder o que é que o engenheiro alimentar não fazia numa autarquia. Por isso, eu acho que temos aqui muitas formas de trabalhar numa autarquia. Portanto, quero só deixar aqui algumas referências em cada área, é ser muito amassadora. Ao nível da educação, é sem dúvida uma área de atuação muito significativa, cada vez mais, e então em contexto pandémico, conseguimos todos estar muito mais despertos para isto. É importantíssimo fazer cumprir as diferentes orientações em matéria da oferta alimentar em meio escolar, está bem? Eu acho que o engenheiro alimentar faz aqui a gestão da oferta alimentar em meio escolar de uma forma integrada e que não pode dispensar diversas dimensões nesta atuação. Começamos desde logo pelos procedimentos de aquisição, nós participamos logo ao nível das compras públicas, mas também é permanente, não se esgota, através da emissão de orientações técnicas, de regulamentações técnicas, e que funcionam de uma forma permanente. Temos que também monitorizar estas condições de fornecimento, e aí atuamos também em diferentes dimensões, desde logo pelo contacto permanente com o fornecedor. E aqui quero chamar a atenção que a maior parte dos fornecedores de alimentação escolar no concelho são instituições particulares de solidariedade social. É isto dizer que até aqui é indissociável a atuação na educação e na ação social. Nós temos um contacto permanente com o fornecedor, mas também, e vamos verificar os procedimentos ao fornecedor e verificar os procedimentos da alimentação escolar, mas temos também um papel importante na sensibilização e na formação destes fornecedores. E isso nós também fazemos. Quando fazemos procedimentos de monitorização, também muitas vezes é através de visitas de verificação. Nessas visitas haverá sempre a dimensão da higiene e segurança alimentar, mas também a dimensão da qualidade da oferta alimentar. Aqui nós também nos certificamos que as orientações sobre alimentos e refeitórios escolares estão a ser cumpridas, está bem? Além de formarmos o fornecedor também para estas orientações, também nos certificamos que elas estão a ser cumpridas. Depois, outra área muito interessante é a gestão de projetos educativos.
Neste momento tenho um projeto muito interessante em mão que espero em breve poder dar a conhecer até de uma forma bastante geral, mas tenho desde logo o meu primeiro projeto educativo e que ainda se mantém implementado, que é o projeto Alimenta. O projeto Alimenta é um projeto que envolve 2 mascotes, em que as mascotes funcionam como veículos prestigiados de informação para as crianças. E é o Ali francês e a menta laranja, que são realmente muito queridos pelas crianças e em que realmente vão passar as melhores informações às nossas crianças. Depois, temos também a gestão de procedimentos, como outra das funções do engenheiro alimentar, nomeadamente gestão de procedimentos de ação social escolar, fruta escolar e leite escolar. Toda esta questão ligada a estes programas de distribuição também passa pelo engenheiro alimentar. Falando da ação social, vamos ter a oportunidade de particularizar, mas eu não queria de todo deixar de fazer já aqui, no fundo, algumas menções. Ou seja, o engenheiro alimentar vai participar então de forma muito ativa, sempre nas estratégias municipais de segurança alimentar e nutricional, está bem? Depois vai também atuar ao nível da implementação de procedimentos nas estruturas do apoio social, e nós vamos ver também aqui neste caso alguns exemplos, depois e sempre que seja pertinente os programas de intervenção na comunidade, muitas vezes também se cruzam com a questão da implementação dos procedimentos nas estruturas de apoio social, mas já vamos ver melhor do que se trata. Ao nível do desenvolvimento territorial, foi até das primeiras ações que eu tive no município. Logo que eu entrei no município, começamos por, e aliás ainda se mantém, apoiar no licenciamento industrial, ou seja, por um lado colaborar com a divisão de obras em processos de licenciamento industrial e por outro também colaborar com o operador do setor agroalimentar em processos que muitas vezes não são assim tão, apesar de mais simplificados, e o Estado tem feito um esforço na simplificação destes procedimentos, muitas vezes ainda oferecem algumas questões para alguns operadores do setor e nós vimos aqui então ajudar nestes procedimentos. Depois, no geral, apoiamos o setor agroalimentar um pouco em todas as estratégias, na definição destas estratégias, nas exigências legais, desde a informação ao consumidor, nós estamos prontos para colaborar com o setor agroalimentar em todo o que seja necessário. Ao nível de ações de preservação dos produtos endógenos e gastronomia local, é importante que haja saber técnico, conhecimento técnico, para que possam realmente perpetuar-se ações para preservação, mas não só, e até fomentar ações de inovação por incrementação, a chamada inovação verde. Estes territórios são territórios que precisam também muito de inovação, aliás, como em todo o país, mas como territórios da ruralidade pretendem e precisam cada vez mais de processos de inovação. Como veem, eu podia esgotar o tempo todo que me deram e mesmo assim não se escutaria, porque realmente há sempre mais a fazer e mais que tem mesmo que ser feito pelo engenheiro alimentar numa autarquia. Por isso já sabem o que é que o engenheiro alimentar não faz numa autarquia. É o que eu quero referir sobre isto. Agora, passando à intervenção na área social propriamente dita, a minha intervenção na área social e na ação social no município passou por ser ao nível do Banco Social. O Banco Social de Roupas e Bens é uma estrutura que foi criada na orgânica do município e que, a certa altura, está feito um protocolo com o Banco Alimentar. Este protocolo permitiu que existam bens alimentares que possam ser distribuídos aos beneficiários em Venha Nova. No caso desta componente, os géneros alimentícios eram sem grandes necessidades de conservação, eram os chamados produtos secos, não é? E então a implementação de procedimentos era simples, fazia-se os procedimentos básicos ao nível dos pré-requisitos e foi isso que eu comecei por fazer, e a fornecer estratégias também ao nível da gestão de estoques, não é? O conhecido FIFO, conhecido de todos,
e lá está alguma formação dos operadores do banco para todas estas questões. Era uma atuação bastante simples. A minha atuação, no fundo, ficou muito mais pautada quando, na ação social, quando apareceu o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. Este programa de distribuição de alimentos já tinha produtos com necessidades de frio positivo, com necessidades de frio negativo, já tinha outro volume, já por si pressupunha aqui outro tipo de procedimento. Então, aqui pude participar logo desde o início e tive que reestruturar completamente as instalações, porque nós tínhamos instalações que não tinham equipamentos de frio, nem tinham uma perfeita distribuição entre a componente associada aos bens alimentares e a componente associada aos outros bens, então foi preciso também criá-la. Fui eu então que redesenhei, no fundo, e projetei as instalações, dimensionei a zona de frio e também, lá está, alterei o layout e implementei os devidos circuitos e também os devidos procedimentos decorrentes desta necessidade. Este programa envolve também algumas medidas de acompanhamento, ou seja, não é apenas fornecer os géneros alimentícios, vamos ter que intervir ao nível da capacitação dos beneficiários. Eu acho este programa muito interessante, é um programa que me é muito querido, até porque é um programa que tem aqui preocupações diferentes ao nível dos outros programas que já tínhamos visto semelhantes. Aqui podem ver, é um exemplo de uma ação sobre cozinha saudável. Organizei esta ação em conjunto com a Escola Superior de Gestão e tinha a particularidade de nós realmente estarmos a fazer um workshop sobre cozinha saudável, mas este workshop ser com os alimentos do banco, ou seja, eles não estariam ali a ver alimentos a que não podiam aceder ou que simplesmente não eram do seu conhecimento mais prático. Ou seja, o workshop foi todo feito com alimentos do banco, de forma a fornecer, lá está, aos beneficiários ferramentas para o seu dia-a-dia. Outra das ações que eu também pude já desempenhar tem a ver com as boas práticas, também muito importante e algo que tem um perfeito enquadramento no programa. O programa reconhece a importância deste tipo de iniciativas e teve a ver com as boas práticas então no transporte, armazenamento e conservação dos alimentos. Com o novo coronavírus, eu tinha as escolas fechadas e então por aí talvez as minhas preocupações ao nível da educação um bocadinho mais suspensas, mas não de todo, isto porque com esta situação tivemos logo um conjunto de preocupações absolutamente urgentes e em que o engenheiro alimentar tem um papel fundamental, isto porque há uma intervenção ao nível da food security que deve ser desde logo definida. Nós tivemos então que definir uma estratégia, neste caso numa primeira fase logo direcionada à comunidade escolar e depois de definir esta estratégia tivemos também que pensar em medidas mais alargadas até para a comunidade. Então implementamos desde logo a linha de apoio psicossocial. Esta linha funcionaria então como um canal privilegiado para a recepção de alguns pedidos de ajuda e até para conseguirmos ter uma maior abrangência, uma maior disponibilidade na recepção destes pedidos de ajuda. Como em todo o país, acho que todos percebemos cedo, felizmente, que teria que haver uma flexibilização no acesso a estes apoios alimentares. Houve um aumento exponencial no volume de necessidades, houve um aumento exponencial de pessoas a precisar de ajuda e foi necessária realmente esta flexibilização. Tendo que já saberíamos então da importância de flexibilizar os acessos aos apoios, sendo que, claro, bastante enquadrados de qualquer forma, temos que definir a modalidade do apoio.
E ao nível, por exemplo, da comunidade escolar, ainda nos debatemos se fornecíamos uma refeição completa, se fornecíamos só a crianças, se fornecíamos... São tudo questões que se colocam, que agora parecem menos pertinentes, digamos assim, mas que na altura se colocam. Então nós definimos a modalidade do apoio e decidimos que seria um cabaz para aquele agregado familiar, até porque muitas vezes há irmãos na mesma situação de carência e tudo mais. Então definimos a modalidade do apoio, definimos que seria um cabaz. Sendo assim, é preciso estudar a constituição destes cabazes. Aqui, mais uma vez, o papel central do engenheiro alimentar. Eu dividi aqui este estudo, digamos assim, da constituição dos cabazes por alguns diferentes critérios. No fundo, chamei-lhe critérios municipais, a estes primeiros critérios, mas poderiam ser também até critérios ambientais ou critérios do posicionamento municipal, digamos assim. Isto porque o nosso município é muito preocupado com o ambiente, com a economia local, e então os meus primeiros critérios foram a compra de produtos locais para estes cabazes frescos e da época. Esses foram os primeiros critérios que nós também tivemos que considerar para o estudo. Depois, ao nível dos critérios operacionais ou logísticos, como lhe queiramos chamar, nós precisamos neste estudo considerar a disponibilidade até de recursos humanos, a disponibilidade que temos de armazenamento dos géneros alimentícios, como é que vamos entregá-los e distribuí-los e em que tempo útil, considerando até que o nosso concelho é muitíssimo extenso. E depois, claro, não menos importante, os critérios alimentares e nutricionais, em que aqui me suportei, existe imensa bibliografia técnica e absolutamente científica, e me suportaram, aliás, do Manual da Direção-Geral de Saúde, que é, aliás, específico desta questão dos cabazes alimentares, que foi emitido e até está disponível para quem quiser consultar no site do próprio programa POAPMC. Estes estudos são importantes. Nós, decorrente de todos estes estudos, tivemos também, para dar uma melhor resposta, tivemos que adaptar os procedimentos nas instalações. Aí eu não me vou alongar muito mais, até porque, como já disseram, tivemos um webinar que nos forneceu, acho eu, e já todos temos, as ferramentas base para fazer face a estas questões, já todos percebemos os procedimentos base, e então não passou muito mais do que isso, e também pela sensibilização e capacitação dos funcionários para essa adaptação de procedimentos e reforço dos que já existiam. Depois, a nível mais significativo, houve também uma suspensão das entregas no banco. Nós tivemos que criar procedimentos para a distribuição domiciliária, e com esta distribuição domiciliária, no fundo, também suspendemos procedimentos de controle administrativo. Por exemplo, até ao nível do POAPMC, o próprio programa emitiu logo uma orientação a suspender a necessidade de assinatura de guias pelos beneficiários, e nós fizemos e seguimos exatamente também essa linha. Depois, o distanciamento no ato da entrega, que fizemos sempre questão de comunicá-lo e praticá-lo. Conseguimos fazê-lo também de uma forma simples, e, claro, o reforço do já amplamente preconizado ao nível do ambiente de higiene e segurança alimentar, Ou seja, o transporte de cabazes alimentares deve realizar-se em perfeitas condições de higiene, ou o transporte não deve servir para o transporte de outras matérias. Não sei se já me alonguei muito mais do que o meu tempo. Tentei falar o mais rápido que consegui, sem passar aqui o tempo, por isso eu agradeço desde já a vossa atenção e fico a aguardar as vossas questões e para poder ajudar ainda mais no reconhecimento do engenheiro alimentar. Obrigada. Nós é que agradecemos a sua intervenção, excelente intervenção, que espelhou bem o papel do engenheiro alimentar de uma autarquia. E passo de imediato à nossa última convidada, engenheira Filipa Ramos. Licenciada em Engenharia Alimentar pela Universidade do Algarve, tem uma pós-graduação em Sistemas Integrados de Gestão e pós-graduação em Higiene e Segurança no Trabalho. Iniciou a sua carreira há 16 anos,
colaborando como engenheiro alimentar em diferentes setores de atividade, nomeadamente no retalho, hotelaria, indústria, produção primária, IPSS e hospitais. Em 2014 fundou a Simple to Work, onde trabalha na área de sistemas de gestão de segurança alimentar. Há 7 anos que colabora com unidades de cuidados continuados e cantinas hospitalares na gestão e manutenção dos seus sistemas de gestão de segurança alimentar. Seja muito bem-vinda, engenheira Filipa Ramos. A palavra é sua. Engenheira Filipa, está sem som. Ok. Boa tarde a todos. Dizia eu, ainda sem som ligado, que aproveitei a apresentação realizada pela engenheira Carla para preparar aqui também a partilha da tela, sendo que... Está tudo bem. Está tudo bem, peço desculpa só porque a minha tela desapareceu. Nós estamos a vê-la. Pronto. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite efetuado para participar neste webinar e também dar os parabéns à Ordem dos Engenheiros por esta iniciativa, que acho que muito dignifica a nossa área. Em 1998, quando entrei para a Engenharia Alimentar, uma das perguntas que me colocavam é: tudo bem, entraste para a Engenharia Alimentar, mas o que é que tu vais fazer quando terminares o curso? E confesso que nessa altura eu não conseguia responder nem de uma forma nem clara nem objetiva a esta questão. Hoje, passados 22 anos, e após todo o percurso, posso dizer que o engenheiro alimentar, um bocadinho no seguimento que disse a colega Tânia, faz um bocadinho de tudo. Porque nós participamos desde a definição dos layouts de instalações, de colocação de equipamentos, otimização de processos, definição de regras, procedimentos e poderia continuar aqui entre muitas outras coisas. Há 7 anos atrás fomos desafiadas para, em termos de outsourcing, assumir a responsabilidade da gestão e segurança alimentar em algumas unidades de cuidados continuados e unidades hospitalares. Pois, estamos aqui a falar de uma responsabilidade grande, principalmente quando trabalhada em outsourcing, e também é essa a experiência que quero partilhar hoje convosco. A nossa atividade começa quando o cliente nos entrega as ementas e respectivas fichas técnicas das ementas, quer para os utentes das unidades, quer para colaboradores, bem como também os manuais das dietas. Depois, nós ao recebermos essa informação, qual é o nosso papel? O nosso papel é verificar toda a informação que recebemos, ver quais os ingredientes que vão ser utilizados, porque, dando um exemplo, a ficha técnica mostra-nos, tudo bem, vamos utilizar batata. Vamos utilizar batata em espécie, ou em natureza, ou batata embalada. Ou, no caso do ovo, vamos usar o ovo pasteurizado ou o ovo em natureza. Ou seja, são situações que nós temos que avaliar, porque tudo isto depois se vai refletir no nosso processo. Quer não só na forma de conservar estes produtos, quer também ao nível de alergénios que eles vão introduzir nos nossos pratos. Sendo fundamental nós olharmos para a informação que nos foi dada e listarmos quais os ingredientes que vamos utilizar e realmente qual é o seu estado. Temos que também analisar os métodos de preparação e confecção. Quais são os alimentos que têm que ser preparados de véspera? Quais são os equipamentos que vamos precisar? Quais as formas que temos para garantir que a temperatura dos produtos durante a confecção é a adequada? E temos também que estar atentos à forma de empratamento e apresentação dos próprios pratos. Isto porquê? Porque existe a ideia de que a comida é comida de hospital, tem mau aspecto. E nós queremos fugir um pouco a isso, porque o mesmo produto apresentado de 2 formas diferentes pode ser mais ou menos atrativo. E obviamente que se a pessoa já está num estado debilitado de saúde, é ótimo também poder olhar para a refeição e pelo menos ter prazer em degustá-la. Obviamente que nunca fugindo muito a isto, nós temos que também verificar os fluxos
verificar os procedimentos que temos e avaliar também se o nosso próprio estudo HACCP é ou não adequado para as novas emendas que nós temos. Para terem uma ideia, as emendas nas unidades com as quais nós trabalhamos mudam 4 vezes ao ano, consoante a estação do ano. E então, isto porque é mais fácil adaptar aos ingredientes da época, é mais fácil também para comidas mais leves ou mais pesadas, também consoante as condições atmosféricas. Por isso, daí também a ser muito importante todo este trabalho e vamos aproveitando também de época para época. Depois de termos feito a nossa lista de ingredientes, o que nós fazemos é passar esta informação ao departamento de compras. E o que é que o departamento de compras vai fazer? Vai pegar na nossa listagem, ver de dentro dos fornecedores que já fornecem as unidades, quais vão ser as marcas, quais vão ser as embalagens que nós vamos utilizar. Quando eu digo embalagens, é se vamos utilizar uma embalagem de meio quilo, de 1,5 kg, de 5 kg, consoante as necessidades que nós vamos ter desse produto. E informa-nos a dizer, tudo bem, então nós para fazermos a emenda da próxima estação vamos trabalhar com estes fornecedores, com estas marcas, nestes formatos. E começa o verdadeiro trabalho, que é validar todos os ingredientes e elaborar a lista de alergénios. Quando eu falo na verificação do rótulo dos ingredientes, é toda aquela análise, e é importante, eu gostava de partilhar convosco, que optamos sempre por analisar o rótulo. O rótulo é um requisito legal, é uma informação que é atualizada constantemente, enquanto que as fichas técnicas dos produtos podem ter sido atualizadas quando foram elaboradas, ou então normalmente até são atualizadas a pedido dos clientes. Por isso, nós optamos sempre por fazer a análise de informação que está no rótulo, pois é essa que qualquer consumidor tem acesso e que nós consideramos ser a mais válida. E então, o que é que nós analisamos? Após a abertura, como é que eu vou conservar o alimento? Durante quantos dias é que vou conservar o alimento? Esta informação é fundamental para que depois a equipa da cozinha, que faz a parte da preparação e da confecção, possa dar seguimento a toda esta atividade. Alergénios. Quais são os alergénios que temos? Isto porquê? Porque muitas das vezes uma inocente especiaria está a introduzir vestígios de mostarda, vestígios de aipo ou vestígios de termoço, por exemplo, depende muito das especiarias. E é muito importante nós estarmos preparados para isto. Porquê? Nas áreas de unidades de cuidados continuados e hospitais, nós temos pessoas cuja saúde está vulnerável. Temos pessoas que podem estar sujeitas a diferentes tipos de dietas. Dietas pastosas, dietas para quem sofre de algumas doenças renais, ao nível hepático também. E são pessoas que estão condicionadas, por exemplo, a ter contacto, algumas com sulfitos, algumas com frutos secos, de casca rija e outros produtos assim. Temos também aqui outro cuidado, que apesar de não serem alergénios, também é muito importante termos em atenção. O açúcar e o sal. Porque nós quando estamos a analisar um rótulo, e é fácil olhar, e eu dou sempre o exemplo do tomate pelado, que é uma das coisas que é muito usada. O tomate pelado enlatado, temos latas em que têm uma percentagem de sal quase o dobro de outras marcas. E isto para nós é importante quando nós sabemos que existem clientes que vão ter que ter uma dieta pobre em sal ou em açúcar. Daí também fazemos esta análise dos rótulos. Depois, outra das coisas também que é muito importante é, após termos feito toda esta análise, elaborarmos uma lista de ingredientes final. Esta lista de ingredientes final vai servir aos colaboradores que fazem a recepção de mercadorias saber quais são as marcas que podem usar, quais são os produtos. Não está autorizada, por exemplo, e durante a pandemia tivemos essa situação, que foi, tudo bem, o fornecedor não tem ovos pasteurizados para nos entregar, estão em ruptura. E agora? Elas poderiam ter tido a iniciativa de introduzir o ovo em natureza sem nos dizer nada, mas o que é que está definido a nível de procedimento? Está definido que cada vez que há uma alteração, seja na forma como nós vamos utilizar o ingrediente ou na alteração de marca, nós damos sempre o nosso parecer. Nós olhamos sempre para o rótulo, para termos a certeza que não vamos ter aqui problemas,
nem de segurança alimentar, ou se há necessidade ou não de ajustarmos também a forma como preparamos os alimentos, sendo que isto é muito, muito, muito importante nesta área de atuação e também nas outras. Depois de já termos finalizado as ementas e as respectivas fichas técnicas, temos o manual de dietas aprovado, temos a nossa lista de ingredientes, lista de alergénios, que é divulgada para todas as partes interessadas, e quando eu digo partes interessadas, a lista de alergénios está disponível na cozinha, na parte de hospitalar, dos responsáveis hospitalares ou das unidades de cuidados continuados, mas também está disponível para consulta dos próprios utentes ou clientes que queiram saber. Temos os nossos procedimentos ajustados à ementa daquela estação e temos o nosso estudo HACCP completamente atualizado. Então chegou aquele momento de vamos para o terreno pôr em prática a produção da nova ementa. A nível de etapas, podem estar a pensar, mas só estão aqui consideradas quatro etapas. Todos nós, de uma forma geral, a nível de procedimentos de segurança alimentar, poderíamos desdobrar mais estas etapas, mas a mensagem que eu queria aproveitar para vos passar neste webinar era mesmo quais são os aspectos mais críticos e da atividade de um engenheiro alimentar no controle nas unidades hospitalares, daí também não ter especificado tanto estas etapas. Então, vamos reunir toda a informação em recepção e armazenamento de mercadorias, de matérias-primas, preparação e confecção, empratamento e distribuição. A nível da recepção, na realidade, nós não fazemos mais do que aquilo que já é feito em qualquer outra unidade alimentar. Os produtos são recepcionados e são verificados à chegada. O que é importante? A nível de boas práticas de higiene, à exceção de algumas frequências de higienização, a única coisa que nós mudamos nos nossos procedimentos já pré-estabelecidos foram a necessidade de os fornecedores não entrarem dentro dos nossos armazéns. Ou seja, o fornecedor deixava toda as matérias-primas à porta e elas eram recepcionadas e confirmadas à porta. Isto para minimizar a entrada de pessoas estranhas ao serviço dentro dos nossos armazéns. Outro cuidado que tínhamos também era com as guias de transporte, que eram colocadas dentro de uma capa fechada e essa capa seguiam para o departamento de contabilidade. Pronto. A nível de pontos a verificar na recepção de mercadorias, pois nós vemos realmente o nosso principal cuidado e grande sensibilização que fazemos com a equipa é garantir que são os aprovados, porque mesmo os fornecedores, sabendo das nossas exigências, às vezes ou por ruptura, ou por engano, ou por distração, acabam por nos trazer produtos que não são aqueles que nós aprovamos. E isso sim poderá se tornar um problema para a nossa atividade. A nível de preparação e confecção, aqui a nossa grande preocupação, para além do cumprimento de todas as boas práticas de higiene e segurança alimentar, é também, e de higiene pessoal, sem dúvida, é também a garantia do cumprimento das fichas técnicas e do manual de dietas. Nós temos que garantir que quem está no fogão a fazer as refeições sabe que tem que fazer dietas sem sal, dietas com sal, dietas sem legume A, B ou C, ou sopa com carne ou sem carne, consoante o que nós estamos a preparar para os nossos clientes. A nível do empratamento, eu costumo dizer que o empratamento é uma das atividades mais importantes e onde temos que ter muita atenção para não existir falhas. Porquê? Para além de terem que ser cumpridas todas as regras de higiene e de ser uma sala isolada para garantir que não há contaminação de qualquer tipo no alimento, temos que estar atentos a quantidades, porque existem captações definidas, e temos que ter atenção a essas quantidades. Temos também que ter atenção à apresentação do prato, porque está pré-definida a forma como nós vamos apresentar as refeições. É importante que a pessoa, ao destapar a refeição, ao receber a sua refeição no quarto, tenha vontade de comer. Nós sabemos que muitas das vezes as pessoas estão doentes e não há muita vontade de comer, e então também temos que ter atenção a esse aspecto. Temos que estar atentos se não há nenhuma tentativa de decoração,
por exemplo, isto está muito esbranquiçado, vamos colocar aqui uma especiaria só para dar um ar, ou uma erva para dar um ar. Uma coisa é colocar uma erva aromática em natureza, e aí colocar umas folhas de salsa, apesar de não estar autorizado, mas não vai contemplar nenhum perigo. Outra coisa é pôr uma salsa desidratada, que já vem embalada, e aí já estamos aqui a colocar outro tipo de alergénios que não estavam previstos naquele prato. Depois também, outra das coisas muito importantes é a identificação. E o que é que eu quero dizer com identificação? Quero dizer que nós temos que garantir que as dietas são entregues aos respectivos clientes. Ou seja, se eu estou no hospital ou numa unidade de cuidados continuados e tenho uma dieta chamada dieta geral, que posso comer de tudo, se eu receber, por engano, uma dieta, imaginem, hipossalina, sem sal, o que é que vai aqui acontecer? Alguém vai receber a minha dieta. Podia ser para comer tudo. E isto poderá pôr em causa a segurança do próprio utente que vai comer aquela refeição. Daí eu dizer que o empratamento é mesmo muito importante. Depois de empratados, todos os tabuleiros das refeições são colocados num carro de transporte térmico para serem entregues então aos nossos utentes. E aí, quais são a nossa preocupação sempre? É garantir temperaturas para que quando a refeição chega ao cliente, e apesar de já terem sido consideradas todas as temperaturas de confecção, o cliente também vá comer uma refeição quente e agradável, porque isso também ajuda à sua degustação. Por outro lado, para além de todas estas atividades que nós fazemos, temos também aqui algumas preocupações. E temos preocupações ao nível da higienização. Cabe-nos a nós, engenheiros alimentares, verificar quais os produtos a utilizar. Por exemplo, nesta altura de pandemia, a preocupação de irmos rodando entre desinfetantes, para não estarmos sempre a utilizar os mesmos. E quem diz nesta altura de pandemia, diz na altura de surtos de gripe. Para lá, nós acabamos, por isso é que eu disse que nós não tínhamos alterado muito os nossos procedimentos, até porque já eram procedimentos que eram executados em alturas de outro tipo de surtos. Temos também aqui, a nível dos planos de higienização, garantir que eles estão atualizados, garantir que as pessoas que têm que os executar percebem o que lá está. Isso é um trabalho de formação que nunca acaba, porque é importante as pessoas perceberem a forma de fazer uma higienização, como utilizar os produtos, ler um plano de higienização e também saber como é que devem registar essa higienização. Outra das coisas que também trabalhamos imenso nesta área é a formação. Porque temos de dar formação, nós optamos por dar formações pequenas, formações on-job, 1 hora, 1 hora e meia, no máximo, em que quase a meia hora é utilizada para esclarecimento de dúvidas, e esta formação é em boas práticas de higiene e segurança alimentar, em contaminações. É importante perceberem o que é uma contaminação física, o que é uma contaminação biológica, o que é isto dos alergénios, o que é a contaminação química, como é que simples práticas aparentemente inofensivas podem pôr em causa a segurança dos alimentos. E então, todo esse trabalho é feito com um plano anual de formação que é dado abrangendo todas estas áreas e também sempre que ocorre algum incidente, alguma suspeita de alguma coisa que correu menos bem, alguma reclamação de cliente em que nós vamos investigar e perceber o que é que aconteceu e também tentar dar resposta, e aí aqui a formação também entrar aqui como uma das etapas de suporte do nosso trabalho. O controle, verificação, validação e monitorização. É assim, isto é o nosso dia a dia, nós temos que verificar se as regras estão a ser cumpridas, se as pessoas estão a executar conforme os procedimentos, se existem dúvidas, e daí ser muito importante a nossa presença no terreno para que muitas das vezes os colaboradores, quando estão a realizar as atividades, é que têm dúvidas. E é aquela altura ideal para nós as esclarecermos. De um modo geral, era isto que eu tinha para vos apresentar e fico à vossa disposição para qualquer questão que queiram colocar. Obrigada. Obrigada, engenheira Filipa Ramos, pela excelente apresentação, muito esclarecedora.
Eu acho que as senhoras engenheiras foram tão esclarecedoras que apenas temos uma questão, que foi para a engenheira Marta. Exatamente. A questão é, conseguiram, portanto, antes de mais, a colega que lançou a questão, congratulo-vos pelas excelentes ações implementadas e questiona se conseguiram evitar ter casos de contaminação por coronavírus até ao momento. Zero. Neste momento a nossa instituição está com 0 casos. As quarentenas foram sempre por prevenção e nunca por questões associadas a testes positivos. Portanto, não há, até agora, temos... Nenhum caso. Utentes felizes em casa e tranquilos, quer em casa, quer dentro da instituição. Ok. Eu tenho uma pergunta para as 3 colegas. Todas estiveram a trabalhar em contexto de pandemia, certo? Ninguém ficou em casa, todas estiveram no desempenho das vossas funções. No vosso entender, qual foi a maior dificuldade que sentiram? Em todas as ações que implementaram, se calhar seguíamos a ordem da apresentação e passava a palavra à engenheira Marta. Eu creio que, efetivamente, a maior dificuldade foi, na fase inicial, na primeira, segunda semana, gerir o stress em torno de todos os funcionários. Portanto, por sorte, no que cabe ao nosso trabalho, à nossa instituição, eu em dezembro, por acaso foi muito curioso, porque algumas delas me confrontaram com essa questão, eu em dezembro falava numa bomba biológica, em potenciais perigos que podiam aparecer do nada, e para elas estas questões são todas muito dúbias e ficou claro que afinal é uma realidade, mas acima de tudo o que foi difícil de gerir, as pessoas estavam com medo, cientes que tinham que pôr em prática tudo o que estava a ser dito, mas o stress e o medo foi difícil de gerir nas equipas. Engenheira Tânia? Eu acho que aqui, e ao nível municipal, as preocupações são, como vocês viram, muitas e muito diversificadas. Então nós tivemos realmente aqui numa primeira fase a gestão do nosso próprio stress, a gestão do stress do grupo de emergência municipal, de todos os... Eu sou técnica superior, mas pude assistir também às preocupações gerais do Executivo, do Gabinete de Proteção Civil, porque as questões são realmente muitas e muito diversificadas. No meu caso particular, eu tive a preocupação logo, numa primeira fase, de perceber que haveria o que se veio a constatar mais tarde, que foi o aumento exponencial de pessoas a precisar de ajuda e de apoio alimentar. E perceber que a intervenção tinha que ser desde logo também ao nível do Food Security e passar então a definir algumas estratégias e a trabalhar com diversas entidades para conseguirmos definir realmente o melhor apoio para todas as pessoas. Acho que foi essa a principal dificuldade. Obrigada. Engenheira Filipa, que já tem mais questões, mas já agora responda, por favor, a esta. Assim, a principal questão que se levantou foram as dúvidas e as incertezas de todos os colaboradores que já trabalham numa área tão sensível. Ou seja, quais eram as diferenças a nível de atuação e cuidados que deveriam de ter, para além daqueles que já faziam diariamente. A outra questão também se prendeu um bocadinho com a educação dos fornecedores, porque apesar de já ser normal eles estavam habituados a descarregar a mercadoria no interior dos armazéns. E o facto de agora começarem a ficar à porta, e isso começou logo quando começaram a aparecer os primeiros casos, e quando começamos a ficar alerta para esta situação, eles não gostaram muito de início. E só depois, à medida também que ia havendo mais informação, é que também começaram a ficar mais sensíveis e obviamente que as empresas também fizeram o trabalho deles. Muito bem. Tem outra questão que diz como pode garantir que o produto faz a higienização, tendo em conta que estamos perante um vírus agente biológico classe 3. Existe algum símbolo, algo que garanta?
É assim, nós acabamos por seguir as recomendações de produtos, os produtos recomendados pela Direção-Geral de Saúde, nomeadamente que tenham 70% de álcool ou então alguma substância que garanta essa informação. No mercado, pelo que eu tenho conhecimento, existem alguns produtos que já têm testes para vírus. Obviamente que nós não conseguimos nunca garantir a 100% essa situação. Daí também nós optarmos por irmos alternando todas as semanas de produto, ou seja, nós temos 3 produtos selecionados e vamos fazendo essa alteração também para garantir. E mantivemos também toda aquela prática das análises às superfícies, apesar de que é sempre muito complicado garantirmos a 100% que não temos nada. Outra questão é a higienização com ozono, é adequada? É assim, a higienização com ozono pode ser adequada para algumas atividades. No nosso caso não é de todo, não foi pensada, porque nós temos que pensar que não é só fazer a higienização, temos que operacionalizar todas as atividades. E então optamos por não utilizar, mas existem setores obviamente que já utilizavam este tipo de higienização e que mantiveram e os resultados foram bastante positivos. Okay. Mais alguma questão? Até pela senhora vice-presidente ou pela coordenadora da especialização? Alguma questão? Tenho aqui mais uma. Peço desculpa, que chegou agora. Filipa, é para si. Só um segundo, peço desculpa, mas... Engraçado. Desapareceu-me aqui. Alergénios. Quais os mais comuns entre os portugueses, por curiosidade? A nível dos portugueses, se nós estivermos a falar de alergias alimentares mais comuns e que nos aparecem no meio hospitalar, é sem dúvida o marisco, os frutos de casca rija. Isto porquê? Porque o glúten, nem todas as pessoas são efetivamente alérgicas ao glúten. Pronto. Uma das alergias também muito comum e que aparece essencialmente em crianças é a alergia à proteína do leite. E essa sim também é muito difícil de gerir. Okay. Outra questão. O uso de ultravioletas é eficiente? Bem, eu gostava de partilhar esta questão com minhas colegas, até porque, sou sincera, o uso de ultravioletas é utilizado muito em águas e em alguns produtos, mas a verdade é que nós quando falamos em eficiência, quando escolhemos o método, devemos olhar para que setor é que estamos a trabalhar e qual é o impacto que isso vai ter a nível de colaboradores e práticas e também nos produtos que estamos a produzir, mas a partilho também esta questão com os colegas que devem ter experiências diferentes nesta área. Eu acrescento só aí mais uma questão. Ao nível das IPSS há um fator que acresce ao trabalho dos engenheiros, é que todas as contas são, tudo é contabilizado em pormenor, até porque temos um organismo que nos controla a esses níveis. Portanto, as questões têm que ser todas muito bem ponderadas e com muita pena nossa, a tecnologia muitas vezes não é a que queríamos ter, mas a possível de alcançar perante os orçamentos que são apresentados pelas instituições e aprovados pela Segurança Social. Engenheira Tânia, acrescentar alguma coisa? Eu acho que partilho da opinião, principalmente da Marta, não é? Tem a ver também um bocadinho com as realidades e com, no fundo, há sempre diferentes critérios e não nos podemos esquecer também dos critérios orçamentais. Julgo que não há mais questões. Não. Nesse sentido, ia falar quem?
Ia falar eu, se não há mais... Era isso que eu ia fazer. Faz favor. Ok. Engenheira Margarida. Ora bem, eu tenho uma questão que tentei escrever, mas não pus, que é uma questão que até nos transcende, se calhar, um bocadinho o vosso trabalho enquanto engenheiras alimentares e que já é tão abrangente. De facto, estar aqui a ouvir-vos mostra o quão elástico tem que ser o engenheiro alimentar. Porque vocês aí, desde psicólogos, sociólogos, são um bocadinho de tudo. E nesse sentido, muito obrigada, e muito obrigada pela partilha destes vossos contributos. E aqui uma outra questão que de facto transcende propriamente, eu vi a colega Marta mostrar aí como estão a adaptar as coisas agora para as visitas aos idosos, que é uma coisa que me aflige. Como é que um idoso, ainda por cima muitos deles já com demências, como é que eles aceitam que o familiar esteja com uma barreira a separá-los? Como é que gerem tudo isso? Pronto, efetivamente esse é um problema e os quadros demenciais não são todos iguais. Tem que ser analisado cada quadro e mediante a resposta que o utente dá, porque nós temos efetivamente utentes que ultrapassam a barreira de imediato e não conseguem sequer, ao primeiro minuto que lhe é explicado, automaticamente é esquecido o que lhe foi dito e, portanto, há essas situações, como eu falava, há situações que tiveram que ficar, não passaram do vidro e de um aceno de mão, precisamente por precaução, porque temos um grupo lá dentro que todo ele tem que ser protegido de todas estas questões. Mas efetivamente é danoso e penoso. Deve ser muito penoso gerir tudo isso. Para vocês todas, de facto, é. E eu acho que isto mostrou-nos o quão bem organizada ao mesmo tempo está a nossa segurança social. O quão cuidadas são as refeições que são servidas nas várias valências da segurança social. E eu acho que isso só pode encher-vos de orgulho e encher-nos de orgulho a todos nós enquanto portugueses. Porque, de facto, os vossos consumidores são dos mais exigentes e especiais que existem. E são tratados com todo o cuidado. Isso aí, eu quero acreditar que vocês espelhem a realidade do país, porque de facto isso só nos enche de orgulho a todos nós. Porque nas valências que aqui mostramos estava tudo muitíssimo bem. A questão que puseram aí dos ultravioleta, eu também dava aí uma chega. Os ultravioleta, apesar de não haver dinheiro, essa é logo a primeira questão, também não têm capacidade de penetração, portanto seria muito só superficial. Não iria, não sei em que medida este vírus responde à radiação ultravioleta, mas depois tem essa questão de também não atuar em profundidade, portanto era só superficial, se calhar nem seria a tecnologia que instituições que têm que contar até ao cêntimo que poderiam usar em maior abrangência. E pronto, resta-me agradecer-vos a todos. Peço desculpa. A generosidade em estarem aqui connosco a partilhar tudo isto, neste fim de tarde. Obrigada a todos os participantes. Esperamos encontrar-vos noutras ocasiões. Nós estamos a pensar organizar na Ordem dos Engenheiros um outro webinar daqui por uns dias, em princípio será no dia 25, sobre a embalagem alimentar e, portanto, esperamos por vocês todos e muito obrigada, um resto de boa tarde e boa semana, descansemos todos um bocadinho, que também anda tudo a precisar, não é? Não sei se há mais questões aqui penduradas? Não. Há parabéns. Não, há aqui mais uma. Peço desculpa, há aqui mais uma que é, no tempo Covid, quantas vezes a cozinha é higienizada por dia? Ok. Olha, eu aqui posso responder muito facilmente. À semelhança das mãos, não há um procedimento com timings e com procedimentos específicos. A higienização tem que ser sempre e a toda a hora, minimizando os cruzamentos ao máximo. Filipa, quer dizer alguma coisa? É o mesmo, não? É precisamente a mesma coisa. Mais uma. Tem que haver timings no plano de higienização?
Diga, diga. Diga. Pronto. Eu aqui é assim, há coisas que nós temos que ter em atenção que é, obviamente que tem que haver uma orientação e tem que ser feita, daí eu ter frisado tanta parte da formação, que as pessoas têm que saber que se forem, a higienização tem que ser feita à medida que vai sendo feita a confecção, a arrumação das coisas. Aqui quando nós falamos em timings, nós também podemos olhar algumas das recomendações da orientação 14, da DGS, em que faz aqui algumas recomendações, nomeadamente mais para a parte de casas de banho e também para o pavimento, quantas vezes, e superfícies de toque, mas na realidade aqui o importante, e principalmente numa altura como esta, é fazer a limpeza sempre que são utilizadas as coisas, manter o máximo de higienização e organização possível. Sem dúvida. Ainda agora surge outra. Ora bem, não havendo mais questões, nós gostamos que estes webinars não se estendam para além de hora e meia, que é aquele tempo de atenção que todos conseguimos ter frente ao monitor e já andamos todos muito cansados desta situação e, portanto, se não houver mais questões, engenheira Carla. Resta-me agradecer a vossa presença, foi um gosto estar com vocês. Engenheira Margarida, passo-lhe a palavra. Obrigada a todas. De facto, no setor alimentar, isto é sempre muito no feminino, é assim, é a nossa sina. Muito obrigada a todas e continuemos todos a trabalhar assim, porque eu acho que é assim que se trabalha em tempo de Covid ou não. As boas práticas são as boas práticas e um bom engenheiro tem sempre aquele desenrasque que nos leva sempre a conseguir mais e melhor. Mesmo com o pouco dinheiro que a Segurança Social às vezes dá para garantir tudo isto, vocês como engenheiras conseguem tudo, conseguem milagres autênticos. Muitos parabéns a todas e muito boa tarde a todos. Boa tarde. Termino agradecendo mais uma vez e dizendo a todos que a Ordem dos Engenheiros é a casa de todos os engenheiros e, portanto, a minha parte enfim, estou aqui com os engenheiros alimentares, mas não só, estou com todos os engenheiros, porque represento a Ordem, e são sempre bem-vindos, venham nos pôr questões, nós estamos cá para vos ajudar em termos profissionais, porque é a Ordem aquela que nos une, é a nossa casa, é aquela onde temos o gabinete jurídico, é aquela que nos defende. Muitas vezes as pessoas não entendem porque pertencer à Ordem. Primeiro, pertence à Ordem porque é lei, e segundo, pertence a uma Ordem porque é aquela que nos respeita e nos avalia enquanto pares, não é? E também nos ajuda quando precisamos. Boa tarde a todos e até um próximo webinar. Muito obrigada. Boa tarde, Obrigada. Boa tarde. Quem quer desligar primeiro? Hoje estão a sair, já estão só 37 participantes. 34. Ora, temos aqui que o próximo webinar e as embalagens são muito importantes, estão aqui as pessoas a dizer. Portanto, já temos quórum para o próximo webinar com as embalagens. Olha, Parabéns, Margarida. De facto, o tema é pertinente. É. Quem é que organiza? És tu o próximo ou é António? Fui eu a tratar disso, mas tenho que arrancar com mais força. E vai ser com certeza. Cá estamos todos juntos Claro. sempre. Cá estamos todos juntos sempre. Se não levam a mal, eu saio porque eu vou para uma reunião às 7 horas. Força! Um beijinho grande e obrigada por tudo. Beijinho. Obrigada. Está tudo muito bem. Parabéns a todas, à Marta. Obrigada. Boa tarde. Estamos sempre no Zoom agora, como eu dizia no início, é Zoomar de facto, não é?
eu sair, todos saímos. Pronto, bem. nós saímos todos, ok. Então Então saia, vá. Sr. Engenheiro. Saia Obrigada. todos. Obrigada, engenheiro. Obrigada. Obrigada. Adeus, Obrigada. boa tarde.